Eram 3 da tarde no dia 25 de maio de 1979. O voo 191 da American Airlines estava programado para partir de Chicago com destino a Los Angeles, mas nunca chegou ao seu destino. Apenas 31 segundos após a decolagem, o impensável aconteceu. Foi o maior desastre de aviação da história dos Estados Unidos. Junto com outras 272 pessoas, essa tragédia tirou a vida de um dos maiores cientistas no campo da consciência humana, Itzhak Bentov. Itzhak Bentov foi um inovador na pesquisa sobre a consciência humana e na interseção entre ciência e espiritualidade. Sem treinamento acadêmico formal, sua curiosidade inata o levou a desenvolver inúmeras invenções revolucionárias, como o cateter cardíaco direcionável, e a fundar uma empresa biomédica multimilionária, que ainda existe hoje. Os estudos e experimentos de Bentov sobre o potencial humano e a natureza da realidade foram tão inovadores que chamaram a atenção da CIA. Durante as décadas de 1970 e 1980, na Guerra Fria, a CIA liderava projetos para explorar os limites da mente humana, buscando aproveitar habilidades como visão remota e telecinese. O objetivo era ganhar vantagem em espionagem e guerra psicológica contra a União Soviética. Nesse contexto, Bentov tornou-se uma figura crucial. Suas teorias sobre a energia eletromagnética do corpo humano, sua relação com outras dimensões da realidade e a possibilidade de transcender o espaço-tempo capturaram a atenção dos pesquisadores da CIA, que procuravam maneiras de aprimorar as habilidades ocultas da mente. O quanto as ideias de Bentov realmente influenciaram esses experimentos? Quais segredos ele poderia ter revelado sobre a consciência para atrair o interesse de uma agência tão poderosa? Embora esses documentos fossem classificados na época, Bentov buscava compartilhar muito de seu conhecimento com a humanidade por meio de seus livros e palestras. Foi justamente enquanto ele estava a caminho de dar uma dessas palestras na Califórnia que o trágico acidente ocorreu, encerrando sua presença física entre nós. Será que ele sabia demais e se tornou uma ameaça? Ou foi apenas uma cruel reviravolta do destino? Nos próximos minutos, mergulharemos nas ideias enigmáticas de Itzhak Bentov sobre a realidade e a consciência. Sua visão da realidade como uma estrutura formada por vibração e som nos leva a questionar o que acreditamos saber. Além disso, exploraremos como essas ideias se entrelaçam com o despertar da energia Kundalini e sua intrigante compreensão do tempo como algo que pode ser alterado. Você também aprenderá sobre uma prática que Bentov propõe para que você mesmo experimente esses conceitos. Por fim, descobriremos sua visão sobre o funcionamento do universo. Conhecido por seus amigos como Ben, ele ilustrou seus livros com seus próprios desenhos em estilo cartoon, alguns dos quais veremos para compreender melhor suas ideias reveladoras. Através de sua pesquisa e das revelações que obteve em estados alterados de consciência, Bentov desenvolveu um modelo único que fundia seu conhecimento científico com uma intuição mística. Para ele, a realidade era holográfica, percebida como vibracional por natureza. O conceito-chave que Itzhak Bentov explora é que tudo o que percebemos como realidade física tem sua origem em fenômenos sonoros e vibratórios, profundamente conectados à essência do universo. Isso se manifesta por meio de oscilações rítmicas que, ao interagirem, geram padrões vibracionais que formam a estrutura do mundo físico. O som, assim como tudo no universo, é uma oscilação, um movimento que alterna entre pontos de repouso, como um pêndulo que balança para frente e para trás, gerando as vibrações que percebemos como realidade. O som não é apenas mais uma vibração, mas uma representação fundamental de como as oscilações universais interagem para formar a realidade que conhecemos. Um exemplo claro dessa interação entre vibração e matéria é o experimento de cimática, no qual frequências sonoras geram padrões geométricos em materiais como areia ou água. Isso demonstra como a vibração organiza o caos em formas coerentes e reconhecíveis, refletindo a maneira como a própria realidade é estruturada. Essa visão ressoa com a passagem bíblica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Aqui, o Verbo pode ser entendido como a vibração primordial que deu origem a tudo o que existe. Uma vibração que organiza o caos e molda nossa realidade. Quando analisamos um átomo, descobrimos que tanto os elétrons quanto o núcleo
São meramente campos eletromagnéticos em constante vibração, sem qualquer matéria física real. O espaço entre eles é vazio, semelhante ao vácuo interestelar. A razão pela qual podemos tocar objetos e não atravessá-los reside no fato de que os elétrons em nossos átomos repelem os elétrons de tudo o que tocamos. No entanto, se pudéssemos acelerar nossa vibração o suficiente, poderíamos facilmente passar por qualquer coisa. É essa interação entre átomos que nos dá a ilusão de que a matéria é sólida. A realidade se apresenta como um campo oscilante, alternando entre repouso e ação, o que nos faz percebê-la apenas parcialmente. Para Isaac Bentov, o holograma era a chave para entender a realidade. Ele frequentemente usava diagramas para ilustrar seus conceitos, comparando o holograma a 3 pedras jogadas em um corpo d'água. Quando essas pedras atingem a água, cada uma cria ondulações que se expandem pela superfície. A interação dessas ondas forma o que é conhecido como um padrão de interferência. Se congelássemos a água naquele momento, capturaríamos um pedaço de gelo que contém todas as informações sobre as pedras e suas posições. Iluminando esse padrão com luz coerente, como a de um laser, veríamos uma reconstrução tridimensional das pedras no espaço. A essência do holograma reside no fato de que todas as informações estão contidas nesse padrão e, curiosamente, cada pequeno fragmento também contém a informação completa. Se quebrássemos o pedaço de gelo e mantivéssemos apenas um pequeno fragmento, iluminá-lo ainda revelaria a representação de todas as 3 pedras. Este método de armazenamento de informações é um dos mais eficientes que a natureza desenvolveu. Quando a natureza descobre algo que funciona efetivamente, ela o replica em diferentes níveis, do microscópico ao macroscópico. Esse conceito holográfico se reflete notavelmente no cérebro humano, que é tão holográfico quanto o próprio universo. Na década de 1970, Carl Pribram e David Bohm desenvolveram a teoria de que tanto o cérebro quanto o universo possuem uma natureza holográfica. Pribram sugeriu que o cérebro armazena memórias de forma distribuída, em vez de em áreas específicas, semelhante a um holograma, no qual cada parte contém informações sobre o todo. Isso explicaria por que as memórias persistem mesmo em indivíduos que tiveram partes do cérebro removidas devido a doenças ou ferimentos. Se substituirmos as 3 pedras do exemplo anterior por 3 pessoas, o conceito permanece inalterado. Assim como as pedras, os humanos também emitem constantemente informações através de seus pensamentos, ações e emoções. Todos esses campos de informação interagem, criando um holograma, um padrão de interferência. Podemos afirmar que a consciência humana é, essencialmente, um vasto holograma de informações compartilhadas pela humanidade. Fenômenos como telepatia e intuição seriam, então, manifestações dessa profunda interconexão em nosso núcleo. Nós somos uma mente, uma consciência unificada. As implicações dessa ideia são surpreendentes, pois tudo o que fazemos e pensamos não afeta apenas a nós mesmos, mas também influencia todos ao nosso redor. Isso pode ser claramente observado em fenômenos como a ressonância simpática. Um exemplo clássico envolve 2 violinos afinados de forma idêntica. Se uma corda for tocada em um, a corda correspondente no outro vibrará, mesmo sem ter sido tocada. Isso ocorre porque ambos estão afinados, permitindo que a energia se transfira facilmente entre eles, devido às suas frequências correspondentes. Um efeito semelhante pode ser observado com relógios de pêndulo. Quando vários relógios com pêndulos do mesmo tamanho são colocados em uma parede, embora inicialmente possam balançar fora de sincronia, com o tempo todos começarão a bater em harmonia. Uma mínima quantidade de energia transmitida através da parede faz com que os pêndulos se sincronizem, demonstrando como sistemas ressonantes tendem a se alinhar. Esse princípio se aplica aos humanos também. As vibrações, pensamentos e emoções de uma pessoa podem influenciar aqueles ao seu redor, alterando seu estado vibracional. Dependendo do ambiente ou das pessoas com quem interagimos, nossas vibrações podem ser afetadas. Certos indivíduos, como mestres espirituais, possuem um alto nível de consciência ou uma frequência vibracional elevada, e sua mera presença pode elevar a vibração daqueles ao redor. Um exemplo claro é Ramana Maharshi, um sábio indiano cuja profunda paz e serenidade impactou muitos, causando mudanças significativas em seus estados de consciência apenas por estarem próximos a ele. Como podemos ver,
O princípio da ressonância não afeta apenas o ambiente físico, mas também o corpo humano e suas energias sutis. Assim como os violinos ou os relógios de pêndulo, nossos corpos também são compostos por elementos ressonantes. Esse conceito está diretamente relacionado aos estudos de Itzhak Bentov sobre a energia Kundalini, uma força que, à medida que sobe pelo corpo, harmoniza nossa frequência interna, criando um estado de ressonância. Bentov pesquisou como o sistema nervoso humano, responsável por perceber a realidade física, está ligado à evolução da consciência. Um dos temas centrais de seu estudo foi a energia Kundalini, descrita nas tradições orientais como uma força que sobe pela coluna, ativando centros de energia e expandindo a percepção. Bentov explicou que, à medida que essa energia ascende, ela harmoniza as frequências do corpo em um estado de ressonância. Quando a Kundalini desbloqueia os chakras e libera tensões, ela permite uma percepção elevada. Embora esse processo possa ser desconfortável se houver bloqueios, já que a energia os limpa com intensidade. Bentov via o corpo como um conjunto de osciladores vibrando em uma frequência próxima a 7 Hz. Embora normalmente não sincronizados, quando o coração, o cérebro e outras estruturas operam em harmonia a 7 ciclos por segundo, ou 7 Hz, eles entram em estado de ressonância. Isso não apenas harmoniza as frequências do corpo, mas também as sincroniza com a vibração da Terra, que compartilha a mesma frequência, conhecida como ressonância Schumann, de aproximadamente 7,8 Hz. Essa conexão estabelece um elo profundo entre nossa fisiologia e os batimentos cardíacos do planeta. Em um de seus experimentos, Bentov mediu as vibrações microscópicas de uma pessoa conectada a um gráfico balístico durante meditação profunda, observando como a respiração quase cessou e o padrão do coração assumiu uma forma de onda senoidal, que ele chamou de Síndrome da Kundalini. Esse estado de ressonância harmoniza e unifica as vibrações de todo o corpo, sincronizando os hemisférios cerebrais. Quando o corpo inteiro ressoa em uníssono, as propriedades elétricas do piezoelétrico no cérebro são ativadas, e a glândula pineal é estimulada, conectando-nos com planos superiores da realidade. Essa explicação, embora simplificada, oferece um vislumbre da profundidade das pesquisas de Bentov, que apresentam inúmeros paralelos com os estudos atuais de Joe Dispenza. Na expansão do tempo, como um pêndulo, oscilamos constantemente entre o movimento e o repouso, o que, segundo Bentov, ocorre aproximadamente 14 vezes por segundo, ou seja, a 7 Hz. No movimento, reside nossa realidade física e perceptível, enquanto nos momentos de repouso é onde o absoluto existe. Esse processo acontece tão rápido que não temos consciência de quando ocorre. Percebemos apenas a realidade material e terrena, sem nos dar conta dos momentos de repouso. No entanto, se conseguimos posicionar nossa consciência nesses momentos de pausa e expandi-los, podemos verdadeiramente experimentá-los, transcendendo os limites do mundo material e expandindo o tempo subjetivo. Isso pode ser realizado por meio de técnicas como a meditação. Bentov explorou essas outras realidades e trouxe de volta as informações obtidas nesses estados para compartilhá-las. Quando uma pessoa se torna consciente desses momentos, quando o pêndulo para, quando todo o movimento cessa, a consciência se expande e a percepção do tempo muda. Aqueles que passaram por essas experiências geralmente relatam que o tempo parece parar, ou pelo menos desacelerar. Para explicar isso, Bentov projetou um diagrama gráfico que nos ajuda a compreender o processo. Nesse diagrama, temos tempo e espaço objetivos, representando o fluxo linear do tempo do passado para o futuro, passando pelo eterno agora. Esse tempo objetivo é o que medimos com nossos relógios, e é aproximadamente o mesmo para todos. No entanto, além desses dois vetores de tempo e espaço objetivos, há dois outros que representam o tempo e o espaço subjetivos, o tempo e o espaço percebidos e experimentados por nossa consciência. Normalmente ambos se sobrepõem e não percebemos nenhuma diferença entre eles, mas em estados alterados de consciência, como na meditação profunda, experiências fora do corpo ou sob o efeito de substâncias psicoativas, ocorre um desvio entre eles. O ângulo entre os tempos subjetivo e objetivo varia, e a inclinação determina a profundidade do estado alterado de consciência. Se projetarmos um segundo nesse diagrama, enquanto estamos em um estado alterado de consciência, veremos que um segundo objetivo pode se transformar em 2 segundos subjetivos.
ou seja, nossa percepção do tempo dobrou. Agora, se a inclinação do tempo subjetivo continuar a aumentar até que se torne quase paralela ao espaço objetivo, alcançamos uma situação em que o tempo subjetivo se sobrepõe completamente ao espaço objetivo. Nesse ponto, o tempo e o espaço, como os conhecemos, não existiriam mais, pois estaríamos presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. O tempo subjetivo colidiria com o espaço objetivo e se tornaria infinito. Esse estado é conhecido como samadhi, a expansão máxima da consciência, onde ela se estende por todo o universo, acessando assim a fonte do holograma. Bentov desenvolveu uma técnica peculiar e divertida para observar nossa capacidade de expandir o tempo subjetivo. Vou descrever como aparece em seu livro. Primeiro, coloque um relógio à sua frente, relaxe e observe o ponteiro dos segundos, absorvendo o ritmo com o qual ele se move. Em seguida, feche os olhos e visualize-se em sua atividade favorita. Essa visualização deve ser tão real quanto possível. Se você se imagina em uma praia, deve sentir o calor do sol e a textura da areia. Quando sentir que se estabilizou na visualização, abra os olhos lentamente, sem focar no relógio. Apenas deixe seu olhar pousar sobre ele como um observador desinteressado. Se você seguiu as instruções corretamente, pode perceber que o ponteiro dos segundos parece parar ou desacelerar. Se for bem-sucedido, você pode até parar o ponteiro por um tempo considerável. Quando sentir surpresa, o ponteiro voltará ao ritmo normal. Esse experimento requer foco e uma divisão na consciência. Por que o relógio desacelerou ou parou? Bentov propõe que a mente observadora, responsável por interpretar as informações recebidas pelo cérebro, estava ausente enquanto os órgãos sensoriais processavam a informação. O observador se desconectou, deixando o corpo sem alguém para interpretar o que os olhos estavam vendo. É possível que, durante esse tempo, o observador estivesse em outro lugar, como em uma praia distante, e quando a consciência retornou ao corpo, o relógio voltou a funcionar normalmente. O modelo do universo, de acordo com a teoria do ovo cósmico de Bentov, é fascinante. Ele descreve a origem do universo como uma esfera comprimida de matéria e radiação dentro do protoespaço. Esse ovo, eventualmente, explodiu em uma única direção, levando à formação de estrelas e galáxias em uma forma toroidal. À medida que o universo se expande, seu ritmo desacelera, e a matéria finalmente retorna ao seu ponto de origem em um ciclo cósmico constante. Bentov também introduz os conceitos de buracos negros e buracos brancos. Buracos negros atraem matéria para si, enquanto buracos brancos liberam essa matéria no início de um novo ciclo de criação. Nosso universo teria surgido de um buraco branco, representando o lado oposto de um buraco negro, iniciando um ciclo contínuo de morte e renascimento. A matéria que compõe o universo vem daquilo que caiu em um buraco negro no universo anterior, retornando homogeneizada e reenergizada, pronta para um novo ciclo evolutivo. A consciência também seguiria esse ciclo de expansão e contração, evoluindo junto com o universo e retornando à sua fonte original. Esse processo reflete a natureza rítmica e eterna do cosmos, onde tudo, da matéria à consciência, se expande, evolui e retorna em harmonia. Para Bentov, a realidade nada mais é do que a própria consciência se desdobrando para se conhecer. O universo físico é simplesmente uma manifestação dessa consciência em diferentes níveis de evolução. E o que percebemos da realidade depende do nosso nível de desenvolvimento consciente. Esse é o fim do vídeo de hoje. Tentei resumir e simplificar muitos dos conceitos e teorias de Isaac Bentov para dar uma visão geral. Se você gostaria que eu me aprofundasse em algum desses tópicos em um vídeo futuro, me avise nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final. E espero que essas informações sejam úteis e enriquecedoras. Até breve!